Ficou. Ficou mudo. Olá, pessoal. Estamos começando a resenha Prática da Mente. Quem vos fala aqui é Lilian. É uma felicidade ter vocês aqui nos assistindo nesse momento, nos acompanhando aí posteriormente no YouTube ou no podcast, né? Hoje estamos aqui com o João Cláudio e o Herberto, com o tema Terapia de Partes. Mas antes eu gostaria de agradecer a Vaca Voa, que criou nossa logo e cria e agora apresenta para nós nos últimos... desculpa, eu estou toda enrolada aqui. Cria nossa rede sociais, e se você quiser trabalho de marketing, trabalho digital, procure a Vaca Voa e fale com o André ou com a Fran. Eles vão te receber com o maior carinho. Bem, eu gostaria de passar para o Herberto, que é um dos nossos gestores, para ele iniciar. João Cláudio, ele já é de casa, mas ele também vai se apresentar, né? Herberto, você pode começar com esse tema muito interessante, terapia de partes. Pode nos explicar aí? Bom, para quem não conhece, eu sou o Herberto, engenheiro de formação original, e a partir de 2015 entrei para essa área de estudo da mente e de ajudar as pessoas. E a gente vai falar um pouco agora sobre a terapia de partes. O João é um mentor meu, o João é um cara que conhece muito e com certeza vai abrilhantar muito o nosso papo. O João está na estrada já há bastante tempo, um biólogo de muito sucesso. Ele é um dos braços direitos do Alberto Felizola, e o Alberto não teria tanto sucesso se não fosse a participação do João. Então, a gente vai falar sobre a terapia de partes, né? Partes, porque são partes da nossa mente. Quando a gente fala com partes da nossa mente, a gente, de alguma forma, busca um tipo de dissociação. Em vez da gente ficar tendo a impressão que a gente está falando com a gente mesmo, é como se a gente estivesse falando com uma terceira parte, o que acaba facilitando a conversa e, de alguma forma, traz um rebaixamento do nível de consciência. É interessante notar, por exemplo, que o Freud falava muito de partes, mas ele acabou escolhendo a associação livre de ideias. Então ele punha as pessoas para falar, assim, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, e no meio dessa fala acabava saindo alguma coisa que a pessoa nem sabia que estava falando, né? Ou seja, ele buscava um rebaixamento do nível de consciência para sair alguma coisa a mais que não saía no nível conversacional normal. É famoso o ato falho, né? Que foi definido pelo Freud, que é quando você fala alguma coisa sem querer e como se fosse um absurdo, mas esse absurdo costuma ser uma grande verdade. Então, de novo, você rebaixou um pouco a consciência sabotadora e você deixa sair alguma coisa que estava lá escondida. Uma outra forma que o Freud também colocou bem sobre isso é a projeção. Quando você fala sobre uma outra pessoa, o fulano tem isso, ele faz aquilo, ele tem esse problema, ele pensa desse jeito, e na realidade você está falando de você mesmo. Só que você não consegue falar sendo de você mesmo. Você consegue falar projetando aquilo que é seu numa outra pessoa. O Jung também falava muito sobre as partes, e ele dizia que quando a gente tem partes em conflito, sempre uma está mais consciente e a outra está mais para o inconsciente. E a pessoa só consegue atingir a plenitude quando ela consegue harmonizar o consciente com o inconsciente, que era o processo de individuação. Então, vamos dizer, essa questão de usar as partes, né, ela já há muito tempo que ela vem sendo trabalhada
a PNL deu um salto gigantesco, com o Robert Dilts e o Bandler estudaram muito, muitas formas interessantes de trabalhar com as partes. E a hipnose, sem dúvida, trouxe um ambiente que é muito propício, favorece muito que isso realmente funcione bem. E feita essa introdução, eu vou passar para o João para começar a falar um pouco dos aspectos assim, um pouco mais práticos. Ele vai falar do Carl Rogers e vamos lá, a bola está com você. A gente percebe que o papo vai ser qualificado quando a pessoa já começa falando sobre Jung, sobre Freud, sobre psicologia, né? Que como terapeutas, a gente não precisa saber só de hipnose. Na verdade, a gente tem que saber de psicologia também, mesmo terapeutas que não têm uma formação original em psicologia. Para quem não me conhece, meu nome é João Cláudio, sou hipnoterapeuta há 4 anos, estou na hipnose desde 2015, trabalho com o professor Alberto Deliso atualmente, dando suporte e orientação aos alunos de todos os cursos online. E a gente vai tá falando hoje um pouco sobre terapia de partes. Bom, e o que na percepção, como o Herberto já falou, né? A ideia da terapia de partes, de um conflito de partes, é quando existe ali duas vontades. Existe ali duas partes da pessoa que elas estão antagônicas uma à outra. Você quer fazer isso, mas também quer fazer aquilo. Uma parte de você quer ter sucesso profissional, mas outra parte de você sempre sabota todas as vezes que você está próximo de ser promovido no trabalho. Uma parte de você quer ter família, quer ser pai, quer ser mãe, quer ter um relacionamento duradouro, mas outra parte de você sempre sabota o relacionamento, você tem uma crise de ciúmes, ou você trai e acaba que acontece de haver uma separação, um divórcio, aí você está já em vários relacionamentos e fica esse conflito, né? Essa angústia de você não conseguir conciliar aquilo que você realmente quer. O Herberto falou a perspectiva de Freud, de Jung, e eu gosto muito da perspectiva de Carl Rogers, né? Como eu já falei em uma outra oportunidade, sobre a incongruência, que na última live que eu estive aqui, eu até falei que uma das principais causas da ansiedade é a incongruência. É quando a sua autoimagem, a forma como você se vê, a forma como você se percebe, ela está em desacordo com as suas ações, ela está em desacordo com os seus comportamentos, certo? Então, um conflito de partes, ele surge quando, de repente, você quer fazer uma coisa, certo? E inconscientemente você não aceita, não se vê, não se percebe fazendo aquilo, criando esse conflito de partes, que a gente vai chamar de conflito emocional, criando uma tensão que trava você ou até que causa sintomas físicos. Por meio da terapia, de qualquer abordagem terapêutica, vai ser resolvido ao longo de tempo, às vezes semanas, às vezes meses, às vezes anos, esse conflito de partes, mesmo que não seja utilizada uma técnica específica para isso, porque a tendência atualizante permite que qualquer pessoa, em um ambiente, segundo Rogers, né, em um ambiente favorável, um ambiente que exista afeto, que exista aceitação positiva e incondicional, como ele escreve nos livros dele, esse tipo de contexto, que ele vai chamar de contexto terapêutico, favorece a resolução de conflitos de partes. Agora, o que eu percebo na hipnose é a capacidade de potencializar e de acelerar esse resultado dessa solução de conflitos. A gente vai pegar essa pessoa que está trazendo um conflito que ela não sabe a origem, ela não sabe direito quais partes estão em conflito. O hipnoterapeuta, por meio de técnicas, vai auxiliar essa pessoa a ter clareza sobre o que é que está acontecendo dentro dela, o que é que eu quero, o que é que eu também quero, o
que é que me impede de ter as duas coisas, o que é que eu quero mais, o que é que eu quero menos, será que eu preciso abrir mão disso, o que é que eu preciso mudar, qual é a estratégia. Então, o terapeuta ele vai utilizar a hipnose para eliciar a parte A e a parte B, né? Digamos que uma parte quer continuar fumando, porque existe um ganho secundário de alívio da ansiedade, e a outra parte quer parar de fumar porque a mulher está grávida, a filha vai nascer, e ele não quer levar esse exemplo, né? E a fumaça tóxica do cigarro para a esposa e para os filhos. A gente tem um conflito de partes aí. Numa terapia de partes, eu vou trazer a parte que quer continuar fumando, que tem um ganho secundário de aliviar a ansiedade, e a parte que quer parar de fumar e que tem a intenção positiva de fazer bem para si mesmo, de fazer bem para a filha. E qual a razão positiva, né, da parte que quer continuar fumando? Alívio da ansiedade. Beleza, vamos conversar com essa parte responsável pelo cigarro. O que é que nós podemos fazer para alcançar a razão positiva, que é alívio da ansiedade, sem precisar de fumar? E eu vou perguntar para essa parte que aqui o meu cliente pode fazer. E talvez essa parte traga uma ideia, olha, ele precisa meditar. Geralmente as pessoas trazem as respostas. Ele precisa conversar com o chefe dele, porque lá no trabalho que está acontecendo essa ansiedade toda, tem o gatilho lá no trabalho, né? A gente pode até fazer uma análise funcional, ver lá os gatilhos. Mas essa parte pode trazer uma solução para a gente, e a gente vai trabalhar em cima de treinar o comportamento para alcançar o ganho positivo, que é o alívio da ansiedade. Beleza, por 20 anos eu aliviei a minha ansiedade recorrendo ao comportamento de fumar. Agora eu preciso de um novo comportamento para aliviar a ansiedade sem a necessidade de fumar. É uma transição, não é, Roberto? Exatamente. E às vezes a gente até chama uma terceira parte, né? Para, sei lá, você chama a parte da criatividade para dar uma ideia. Porque às vezes a ideia não vem, né? E uma vez dissociado, você vai dissociando cada vez mais, o quanto for necessário, até chegar em juntar todas as partes que vão conseguir trazer aquele benefício que vai resolver o conflito. Tem até um processo que às vezes a gente faz no final, e você faz uma assembleia, chamando todas as partes da mente da pessoa e coloca o tema, olha, a parte criativa sugeriu isso, as duas partes aceitaram fazer esse negócio. Tem alguma parte que é contra? Alguém tem algum problema com isso? E às vezes vem alguém lá e levanta alguma coisinha, se aproveita e também dá uma costurada, né? Uhum. Exatamente, a gente vai utilizar a criatividade, né, nessa hora para trazer todos os recursos possíveis. Até uma técnica que você me relatou na nossa conversa, né, conversa de preparatória, né, para essa live, de o teu cliente ele está experimentando um sentimento de medo e você perguntou o que é que o medo precisa, liciou o medo, o que é que o medo precisa de coragem. Fala um pouco mais sobre isso, se possível, Roberto. Sim. No caso, o medo precisava da coragem, então a gente chama coragem. E aí pergunta para a coragem o que ela precisa para estar mais presente, né? E ela fala do que ela precisa, e se ela precisar de uma outra parte, a gente chama essa outra parte. E às vezes, nessas partes que vão vindo, existe um conflito, né? Então, por exemplo, quando a pessoa está lá conversando com o medo diz que precisa da coragem, a gente chama a coragem, e aí a gente trabalha nesse teatro da dissociação, né? Então eu peço, olha, pede para a coragem ir lá se harmonizar com o medo. Deixa eles se conversarem um pouquinho. É como se eles, vamos dizer, fossem alguma coisa totalmente externa. E aí você dá alguns segundos para eles tal, e pergunta, e aí, eles se harmonizaram? A pessoa diz sim, eles se harmonizaram. Então agora pergunta para eles o que eles precisam, né? E é muito interessante porque é uma forma de você trazer à tona
coisas que não estão no nível da consciência da pessoa, mas são recursos que a pessoa tem. Ela não sabe que tem, mas ela tem. E você consegue trazer isso e ir montando um roteiro de coisas que a pessoa vai conseguir fazer, harmonizando os seus conflitos. Já aconteceu uma vez também de a pessoa tinha uma questão com medo de falhar. E aí eu falei, então chama a parte da sua mente responsável pelas falhas, né? Por falhar. Aí a parte veio, aí começou esse diálogo, o que precisa, não precisa. E de repente eu perguntei, o que aconteceu que te potencializou assim tão fortemente nessa questão de você ficar tão forte, né? De medo de falha, né? E aí a parte da mente da pessoa começou a contar a história de um naufrágio. Que era um capitão de um navio que naufragou. A pessoa viajou por uma época muito distante, de, sei lá, 500 anos atrás, e acabou trazendo uma história que permitiu a gente trabalhar com alguns traumas, ressignificar esses traumas. A pessoa fez uma viagem no tempo. Tão intenso era o nível de dissociação que ela tinha. Então, como o João falou, a gente tem que ter criatividade, né? E tirando o melhor que a gente consegue para ajudar a pessoa em função daquilo que ela vai trazendo. Essa dissociação ela é muito importante na terapia, porque o cliente ele vai conseguir ver a vida dele, ele vai ver um panorama e os problemas e possíveis soluções, as partes que estão ali em conflito, ele vai ver de uma perspectiva diferente. Antes de entrar no processo terapêutico, ele estava vendo aquilo ali como sendo ele. Certo? Eu sou a minha tristeza, eu sou a minha amargura, eu sou a minha depressão, eu sou a minha ansiedade. E é difícil você encontrar solução se você é a tristeza, é a sua identidade. E de repente você chega lá no consultório de terapia e pega isso que ele achava que era a identidade dele, o medo, e coloca para fora isso. Eu não sou mais, eu estou olhando de fora. Isso está em mim, eu não sou esse pensamento é uma parte de mim. E ele tem uma intenção positiva. Eu sempre trabalho muito essa questão da intenção positiva, e o Herberto, pelo que eu percebi, ele trabalha bastante a questão da necessidade daquela parte. E a intenção positiva e a necessidade, elas se casam perfeitamente, né? Intenção positiva da tristeza é ajudar você a refletir sobre algo. Qual a necessidade da tristeza? A tristeza é um sentimento. Qual a necessidade escondida por trás da tristeza? Há uma necessidade de ser estimado, uma necessidade de ser visto, uma necessidade de ser reconhecido, uma necessidade de ter o seu lugar, de ter a sua posição. Então a gente sempre chega em uma necessidade e a gente vai trabalhar uma maneira de suprir essa necessidade com outros comportamentos. Quando você encontra uma outra forma, uma outra perspectiva para suprir essa necessidade, aí a tristeza ela vai diminuir, ela cumpriu a razão dela, né? Ela cumpriu a missão dela como tristeza, então ela não precisa mais existir naquele momento, certo? Depois ela pode voltar em um outro momento da vida do cliente, ajudando ele novamente de outra forma. E outro ponto que o Herberto ressaltou, essa questão das metáforas. Eu atendi um cliente que o problema dele era com inflexibilidade. E geralmente eu não uso. Parece que eu uso muito essa técnica para resolver conflito de partes, mas eu não uso tanto a técnica diretamente, sabe? É mais quando o cliente trava. Aí eu uso. Ou quando ele fala muito, parece que uma parte de mim quer e a outra parte não quer. Ele fala muito isso, sabe? Eu me sinto dividido. Aí, beleza, tá abrindo caminho, né? Parece que tem duas partes suas aí conflitando, então vamos usar a técnica. Mas esse cliente, ele não estava dando certo da maneira convencional, que eu faço terapia, sabedoria, o ideal e tal.
entre outras coisinhas. Aí eu falei, beleza, fecha os olhos. Aliás, abre os olhos, vamos fazer uma atividade diferente. Tá sentado aí na sua cadeira, né? Vou fazer uma técnica chamada técnica das cadeiras. Ela funciona assim, assim, assim. Eu expliquei para ele como é que funciona a técnica e como ele estava em uma cadeira como a minha, né, que roda, eu pedi para ele, olha, quando você virar para a direita, aliás, quando você virar para a esquerda, você é você. Quando você virar para a direita, você é a inflexibilidade, certo? Aí, assim a gente fez o processo. Virada para a esquerda, eu sou eu. Inspira, expira, inspira, expira, você é você, relaxe. Agora troca. Inspira, expira, agora sinta como essa inflexibilidade, veja como essa inflexibilidade, seja, assuma, escute, assuma a personalidade dessa inflexibilidade. Ele foi assumindo e falou da razão positiva, que eu me lembro claramente que ele falou, lutar pelos meus objetivos. É por isso que eu estou aqui. Vamos encontrar uma outra forma de lutar pelos seus objetivos que não seja por meio dessa resistência a mudanças, que é a inflexibilidade. Aí ele volta, agora ele é ele, e pergunte para a inflexibilidade: existe uma outra forma de alcançar os seus objetivos que não seja por meio dessa inflexibilidade? Aí volta, agora você é a inflexibilidade novamente. Assim a gente vai fazendo a dinâmica, né? Aí a flexibilidade trouxe, existe, mas você precisa analisar cada situação de forma calculista, de forma inteligente. Se você conseguir analisar a situação de forma inteligente, calculista, fria, você não vai precisar ser inflexível. Aí a gente continuou o processo de forma convencional, né, olhinho fechado, vai lá para o teu lugar seguro, agora a inflexibilidade está aí do teu lado. Como ela é um soldado, nada melhor para apresentar a inflexibilidade, né, do que um soldado ali do lado dele. E a gente foi fazendo um processo de ponte ao futuro, onde ele lida com situações em que normalmente ele era inflexível. No pause ali, né, quando eu estalo os meus dedos, ou quando eu digo palavra X, tudo pausa, tudo congela, e agora você tem a oportunidade de pensar lentamente, em câmera lenta, sobre o que você vai fazer em seguida. Aí levamos ele para uma situação de negócios, levamos ele para uma situação com a família, e assim a gente foi fazendo o processo, né? E na sessão seguinte, o cliente voltou relatando que nossa, João, eu consegui falar com a minha irmã, que antes eu não conseguia, que era muito difícil, porque nós dois temos conflitos, mas a partir do momento que ele aprendeu a ser menos inflexível, ele conseguiu lidar com pessoas que eram realmente inflexíveis e que havia ali um atrito entre eles. Não, é muito legal. Uma coisa interessante que o Diltes fala, que a gente faz às vezes sem, talvez até perceber, mas é que a intenção positiva, ela está sempre num nível neurológico acima do conflito. Não sei se todo mundo conhece os níveis neurológicos, um negócio mais ou menos assim aqui, se dá para ver, mas onde tem, vamos dizer, você tem o ambiente, o comportamento, a capacidade, as crenças, a identidade, o espírito, assim, um em cima do outro. E o de cima sempre tem prevalência sobre o de baixo. Então, se o conflito está no comportamento, né, a intenção positiva vai estar numa crença, ou numa capacidade, ou numa identidade. Né? E a gente vai buscando essa intenção positiva até encontrar uma que, primeiro, seja compatível com o que as duas partes estão buscando, né? E que esteja de um nível mais elevado, em termos de nível neurológico, porque, com certeza, conseguindo satisfazer esse nível mais acima, ele vai satisfazer as partes em conflito. E uma outra coisa muito bacana que o Freud também falava, que quando você tem esse conflito interno entre as partes, elas muitas vezes geram algum tipo de doença, algum tipo de sintoma, né? E quando
a mente não consegue resolver seus problemas, o corpo se encarrega de transformá-los em doença. Mas esse sintoma, ele de alguma forma, ele está atendendo, ele tem uma ligação com as duas partes do conflito, tanto a que quer quanto a que não quer. Então o sintoma fica muito forte e você não consegue trabalhar, não consegue tirar o sintoma, porque de alguma forma as duas partes estão sustentando o sintoma e o sintoma está sustentando as duas partes. Então você só consegue resolver esse conflito quando você coloca duas partes que estão em talvez níveis de consciência não exatamente iguais, mas você consegue colocá-las no mesmo plano e nesse plano você consegue colocá-las para conversar de igual para igual. E aí que tanto a hipnose quanto a PNL e toda essa teatralidade, esse uso dos símbolos, né? Eu diria que símbolos estão muito presentes nesse trabalho, né? E ele traz um ambiente assim muito, muito propício e muito poderoso para conseguir resolver conflitos que às vezes estão décadas aí fazendo a pessoa sofrer. Um exemplo simples de conflito de partes é o adolescente, ou mesmo o jovem, qualquer pessoa em qualquer idade, né, que tem a faculdade e vai ter uma apresentação em grupo, só que ela não gosta de falar em público. Na verdade, ela tem medo de falar em público. Então ela liga para a professora, na verdade ela tem uma dor de barriga, ela passa mal. Ela liga para a professora, o professor e fala: "Olha, eu não vou poder me apresentar porque eu tô com dor de barriga." Por que a dor de barriga surgiu exatamente naquele momento, né? Rapaz, que coisa interessante. Parece mentira, mas não é. Surgiu porque a autoimagem dela é de alguém que até faria, né? Eu não quero dizer que eu tô com medo. Eu não quero dizer que eu tô vulnerável. Não quero. Então, aparece um sintoma, né, devido a essa tensão, esse conflito, de não aceitar esse medo, de não aceitar essa limitação, de não querer encarar isso, de não querer encarar esse desafio. Então surge ali a dor de barriga como uma solução simples para evitar que você se exponha e, consequentemente, sofra ao falar em público. O Rogers, ele vai falar sobre a tendência atualizante, né, e sobre dois tipos de necessidades, né. Eu acho que é na teoria de personalidade do Carl Rogers, ele fala sobre isso: necessidades de manutenção e necessidades de atualização, necessidade de desenvolvimento. As necessidades de manutenção, elas têm a ver com segurança, com se resguardar, com se proteger, com se alimentar, com água, com comida, com sono. Vai muito de encontro à pirâmide de Maslow, né? E as necessidades de desenvolvimento têm a ver com você se autoaprimorar, com reconhecimento, com estima, com se destacar, com realização, autorrealização e tudo mais. Me sentir parte do todo, sabe? Encontrar o meu papel, encontrar o meu lugar. E às vezes a necessidade de desenvolvimento, ela entra em choque com a necessidade de manutenção. Um exemplo: você encontrou uma oportunidade de trabalho muito boa, que vai de encontro a tudo aquilo que você ama, tudo aquilo que você quer realizar na sua vida, porém é em outro estado e você precisa viajar. As necessidades de manutenção entram em ação e esse tipo de necessidade causa um comportamento de não quero, não vou saber me virar em outro estado, não vou saber me virar longe da minha família, longe dos meus amigos, longe do meu círculo social. E o que acontece? Conflito de partes, cria-se uma tensão, né, que vai surgir sintomas como crise de ansiedade, agressividade, sensação de incapacidade, tudo para que essa pessoa não viaje, porque as necessidades de manutenção não estão bem resolvidas. Ela sente medo, ela acredita que não tem capacidade de se cuidar ou vai se expor demais estando em um ambiente desconhecido, certo? Então, a partir daí vai surgir esse tipo de conflito. Enquanto esse conflito, essas partes não ficarem claras, não houver um acordo, como eu posso me manter bem, me manter seguro, certo? Ir e viajar.
Então, é importante encontrar uma estratégia, é importante encontrar um caminho para que eu consiga satisfazer as duas partes, né? Porque eu não posso seguir as minhas necessidades de desenvolvimento que envolvem correr riscos sem dar alguma garantia de que eu vou realmente ficar bem. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Eu não dava remédio para o meu gato, pílula para o meu gato. E é horrível dar remédio para gato, né? Porque eu não sabia como fazer. Porque eu não sabia como fazer. Eu sempre dava da maneira errada. Eu tentava abrir a boca dele, morrendo de medo dele me morder e tal. Era uma confusão para dar remédio pro gato. Até que a minha mãe, fazendo as pesquisinhas dela no YouTube, viu lá que para dar um Milo pro gato, tinha que girar ele, né, de costas, pegar aqui na nuca dele, né, puxar, abrir a boca e solta o comprimido lá dentro. Depois que eu aprendi isso, eu fiquei super empolgado em dar remédio pro gato. Até então tinha um conflito. Eu queria ajudar o meu gato, mas eu tinha medo de me machucar. Quando eu aprendi uma forma de dar remédio pro meu gato sem me machucar, ou diminuindo esse risco de se machucar, eu consegui fazer isso. Certo? Há um conflito de partes na pessoa lá de que ela tem medo de dirigir. Quando ela encontra uma forma de começar a dirigir reduzindo o risco de causar problemas para si ou para os outros, quando ela consegue encontrar um meio termo, quando ela consegue dessensibilizar esse medo, aí ela vai conseguir fluir naquilo que ela realmente deseja. Alguém pode, de repente, perguntar, mas todo mundo consegue trazer, né? Você fala para o cara, não, chama a parte da sua mente responsável pelo medo. Ela se apresentou? Não, não veio. Aí fala, pô, então não vai funcionar? E não, acaba funcionando, porque você sempre tem algum recurso para dizer, tá bom, ele não veio, mas se ele tivesse vindo, como que ele seria, né? Ah, ele não está aí, mas se ele tivesse aí, que cor que ele teria, né? Ah, a pessoa acaba falando, né? Uhum. De alguma forma, a pessoa acaba trazendo e consegue ir aos poucos acessando essa dissociação. Cada um tem o seu jeito, cada um tem uns entram mais fácil, outros têm mais dificuldade, têm mais bloqueios, mas aí vai um pouco da nossa habilidade de conseguir ir explorando, né, os recursos das pessoas para que elas E, consigam. Herberto, eu não sei, Herberto ou João, quais os casos mais indicados vocês acham assim, mais para trabalhar com a terapia de parte? O que vocês acham? Eu não sei, ou você ou o João. Tem alguns casos mais interessantes para trabalhar ou Eu qualquer um? vou falar alguns e vou pedir para o João completar. Né? Quando você tem uma indecisão, a pessoa não sabe se caso comprar bicicleta, ou quando a pessoa traz um conflito assim, muito explícito, vai João, vai você. É o que o Alberto falou. Quando ela chega usando palavras como me sinto dividido, é como se uma parte de mim quisesse e outra não. Parece que tem uma escuridão dentro de mim. Coisas assim, sabe? Que dá a ideia de que ela se vê dividida. Ah, eu fiz isso, mas eu não queria ter feito. Algo me obrigou. Esse tipo de coisa. Então, quando o cliente traz assim conflitos muito claros, dá para usar a técnica, né, propriamente dita logo diretamente. João Herberto, eu não estou resistindo de fazer uma pergunta para vocês, porque isso sempre pode acontecer numa negociação de partes. E quando as partes não se conhecem? Vocês já presenciaram essa cena? E como vocês apresentam uma parte para outra? Bom, isso nunca aconteceu. Porque geralmente a gente não faz a pergunta se ela conhece a outra parte, sabe? Eu acho que se surgir essa pergunta, se o terapeuta fizer essa pergunta, ô medo, você conhece
a coragem, dificilmente isso vai acontecer. Geralmente a pergunta que eu faço quando eu elicio a parte é: qual a sua razão positiva? O que é que você precisa? Como você quer ajudar essa pessoa? É uma boa pergunta. Como você quer ajudar essa pessoa? Então ela vai falar: olha, eu quero ajudar, eu quero que ela seja mais forte, eu quero que ela seja mais decidida. Por isso que eu ajo assim, né? Então, já aconteceu com você, Roberto? Então, algumas vezes eu já tomo um cuidado para que isso não aconteça, porque se uma parte mencionou alguma coisa, tipo, o medo mencionou a coragem, eu posso pedir para a pessoa chamar a coragem. Quando a coragem chega, eu peço agora, fala para a coragem ir lá conversar com o medo para elas se harmonizarem. Então, se ela não conhecia, ela vai se conhecer. E em outros casos, eu posso falar, pergunta para o medo se ele aceitaria você chamar a coragem para conversar. Uhum. E normalmente ele aceita. Mas se ele não aceitar, fala, então, pergunta para ele se ele aceitaria a gente chamar a força em vez da coragem. Você vai buscando minar as resistências. Mas quando você coloca as duas partes para se harmonizar, a coisa sempre rola. Uma coisa que eu sempre pergunto, né, quando a parte se apresenta, é que cor ela tem, né? E se ela é quente, fria, e que cor ela tem. Quando você pergunta que cor ela tem, você ajuda a pessoa na desassociação. Você dá uma força, vamos dizer, para que o teatro funcione. E 99% das vezes existe uma cor presente ali. O que pode acontecer é o conflito não ser resolvido com facilidade. Travar ali, né? Ah, mas vamos trazer o exemplo novamente da inflexibilidade, né? Eu não encontrei uma outra forma de alcançar a minha razão positiva de lutar pelos meus objetivos sem ser inflexível. Então, pode acontecer de demorar um pouquinho de você encontrar o recurso adequado para isso. Eu sempre acabo trabalhando partes, porque eu vou convidar o eu ideal para participar, que é uma versão atualizada da pessoa com as mudanças que ela deseja. Eu vou trazer a sabedoria, um ser sábio, o advogado sábio. Teve um momento que eu trouxe, que o cliente falou que estava precisando de coragem. Não, na verdade ele estava precisando de aceitação. Aí eu trouxe uma sabedoria para ele e a sabedoria não conseguiu ajudá-lo. O ideal não conseguiu ajudá-lo. E aí, beleza, o que eu faço? Imagina então que existe um mestre muito sábio. E esse mestre é o mestre da aceitação. As sabedorias especializadas. Tem expertise agora. Eu trouxe o mestre da aceitação e o mestre da aceitação trouxe para ele recursos que ele precisava para treinar para ser sábio. Aí eu faço uma contextualização, né? O mestre da aceitação vem de uma montanha distante nos recônditos da sua mente, do seu inconsciente. Esse mestre da aceitação, ele veio até aqui para te entregar uma mensagem de sabedoria. E esse mestre da aceitação, ele foi apenas um aprendiz e ele aprendeu a se aceitar e aceitar as pessoas ao redor dele. E ele vai te contar agora o grande segredo, porque, como diz o Alberto, expectativa na hipnose é a alma do negócio. Então, mesmo no processo de terapia, a gente precisa também criar a expectativa que algo vai acontecer para o cliente. Eu já atendi para um cliente que, nesse dia, eu estava um pouco entediado, né? Então, eu estava falando de forma muito direta. Aí eu fiz uma dada pergunta para o cliente, perguntei o que é que ele precisa, o que é que essa parte precisa. E a parte falou, ele precisa que você fale de forma mais enérgica, que você fale de forma mais motivada, mais animada, animando ele, passando coragem na sua voz. Então é um insight até interessante, né, Roberto? Beleza, coragem, então como é que eu vou entregar essa coragem? Como é que eu vou contextualizar essa coragem? Qual o tom de voz que eu vou usar para trazer essa coragem para ajudar esse cliente? Está precisando de aceitação? Então, que tom de voz eu vou trazer? Falando sobre aceitação, sobre ter paciência consigo mesmo. Como é que você imagina que é o tom de voz
dessa aceitação, ou mesmo da alegria. Enfim, você também tem que entrar no jogo, sabe? Fazer parte do contexto da cena. Você não é só um observador. O terapeuta não é só um observador, ele está participando do processo. Roberto, João, Sim. Opa. deixa eu fazer uma pergunta para vocês. A terapia de partes, vocês, no pré-talk, vocês já descobrem ali mais ou menos que ferramenta vocês vão utilizar, né? Que assim, o cliente chega com vocês, até então vocês não sabem ainda o que vocês vão utilizar lá, porque você não vai utilizar a terapia de partes para todo problema do cliente, qualquer coisa, né? Então, o cliente chega ali, você percebeu assim, não, aqui eu vou utilizar a terapia de partes. Vocês explicam para ele que você vai utilizar a terapia de partes, como funciona ou não? Simplesmente deixa acontecer. Eu sempre dou alguma dica de que tipo de exercício a gente vai fazer. Não preciso detalhar o processo inteiro, mas eu convido o cliente a participar de um exercício que vai buscar as respostas para as perguntas dele, vai buscar os caminhos para as dificuldades dele. Você, João? No meu caso, na primeira sessão, a sessão avaliativa, eu explico para o meu cliente alguns conceitos. Por exemplo, os recursos que você precisa para mudar a sua vida estão dentro de você. Eu sou um facilitador disso, eu vou te ajudar com isso. E nada em você é ruim, é mal. Até mesmo sua tristeza, sua dor, seu sofrimento, eles têm intenções positivas de te ajudar de alguma forma. E dou algum exemplo que ele compreenda que existem partes dentro dele que ele não gosta, que fazem mal para ele, mas que fazem mal para ele para tentar ajudar ele de alguma forma. Eu já deixo isso assim bem entendido. Aí no processo terapêutico, ao longo das semanas, ao longo das sessões, quando eu utilizar uma técnica de terapia de partes, porque às vezes eu vou utilizar a técnica de terapia de partes a partir de uma regressão, algo que já está acontecendo, que eu não estou tendo o resultado que eu quero com a técnica de regressão. A regressão é a última das últimas que eu utilizo, então geralmente eu não inicio com regressão, e se não está funcionando aquela técnica, aí eu vou mudando de técnica, até que eu chego na terapia de partes, na técnica de terapia de partes. E o cliente já sabe desde a primeira sessão da razão positiva, da questão das partes, porque ele já foi psicoeducado a respeito. Posso fazer uma pergunta que está no chat aqui para vocês? Pode, mas só para confirmar com o Joalisson. Joalisson, está É. respondida a sua pergunta? Pô, perfeito, perfeito. Muito obrigado, viu? Gratidão, tamo junto. Então, nós temos aqui a Andréia da Fara. Ela está fazendo uma pergunta interessante. A terapia de parte se aplica bem para o tratamento de ansiedade ou até mesmo para a depressão? Se aplica também, porque a ansiedade e depressão, elas são nominalizações, né? Quando a gente vai trabalhar a ansiedade e a depressão, a gente vai trabalhar certas questões, como autoconfiança, autoestima. Deixa eu ver se eu consigo deixar mais claro isso. Certo. A queixa dela é ansiedade, mas aí no processo ela diz, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto péssima, eu não sei o que fazer com essa ansiedade, eu não sei o que fazer com essa angústia. Pronto, ela falou uma palavra, angústia. Eu posso aliciar a angústia e aplicar o processo semelhante ao do Alberto. Angústia, o que é que você precisa? Qual a sua intenção positiva? Como você quer ajudar essa pessoa? Eu quero ajudar ela a encontrar paz. Pronto, então vamos trazer a parte da paz e vamos encontrar ali uma forma de encontrar a paz sem a necessidade dessa angústia. Ou melhor, o que é que ela tem que fazer que ela vai ter mais paz e a angústia ela vai deixar de ser tão necessária. A gente vai trabalhar a partir daí, né? Porque quando a gente fala em ansiedade, em depressão, a gente vai fazer um processo, esse processo tem etapas. Correto, Herberto? Sim. Vamos dizer, alguma coisa está causando a ansiedade, alguma coisa está causando a depressão, e na hora que você trabalha com essas origens, a
técnica das partes é uma ferramenta interessante em determinadas situações. A Andréia, ela completou aqui, como, por exemplo, dizer ao cliente que a sua pessoa não é a sua doença. Sim, exatamente. Você não é o seu pensamento. Eu nem utilizo o termo doença em si, né? Mas eu digo, olha, a depressão está no seu cérebro, a ansiedade está aí, mas você não é isso aí, certo? A gente vai trabalhar um pouco essa dissociação desde a primeira conversa. Então é bem nessa linha mesmo. Respondeu a Andréia? Ela está no chat. Se quiser falar. Na realidade é o André, mas tudo bem. É o André. Ah, desculpa, André. É que eu vi só André. Perdão. Não tem problema, não. É nome italiano. Mas sim, respondeu. Achei bem interessante mesmo. Quer dizer, daria para justamente trabalhar o cliente dessa forma, né? Sim, gostei. Obrigado. Legal. Bem, querem completar? Ou posso fazer uma pergunta para vocês? Hein, João e Alberto, vocês querem fechar o raciocínio de vocês? Para mim tá tudo ok. Para mim está ok também. Alberto? Então, eu vou puxar um pouco para um outro lado. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual a relação entre a terapia das partes e as teorias de Freud ou de Jung, né? Vamos dizer assim, né? Jung. Qual é... Hã? Jung. Tem alguma relação ou não? Jung, tem alguma relação ou não? Então, tanto Freud quanto Jung sempre buscaram alguma forma de trabalhar com as diversas partes da mente, né? Freud dizia que se não houvesse conflito entre partes da mente, não existiria neurose, né? Mas eles buscavam com outras abordagens, como o João já mencionou, através da própria psicoterapia, dos diversos tratamentos, buscar a harmonização das partes em conflito. Mas esse entendimento de que existem partes em conflito, ele era muito claro tanto para o Jung quanto para o Freud. E os dois buscavam uma forma de harmonização das partes em conflito. Isso levaria a pessoa a ter uma vida plena, uma vida feliz. Eu achei interessante também, porque se for voltando lá para aquele exemplo no início que o João deu sobre vícios, normalmente as pessoas que têm um vício, ela tem um grande conflito também, né? Que, por exemplo, ela fuma, sabe que faz mal, mas ela sente um prazer e se sente bem, né? Eu ouço muitas pessoas, estou falando do cigarro assim, né? Eu, particularmente, eu tenho uma pessoa que fala assim, eu até gostaria de parar, mas eu me sinto muito bem fumando, tenho um prazer muito grande de fumar. É um conflito, porque a pessoa sabe que não faz bem, né? É um conflito bem visível, né? E a pessoa, e a teoria de partes dá para também trabalhar isso, né? Colocar a pessoa com esse conflito, né? Porque, por exemplo, pessoa que vive um casamento sem amor e fica na dúvida, eu continuo num casamento sem amor ou eu me jogo numa paixão que apareceu, né? Nossa, realmente assim, são muitos itens e temas que nós podemos trabalhar, é muito interessante. Nós podemos ficar, acho que a noite toda aqui, mas infelizmente está terminando. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, Herberto, João, por favor,
para terminarmos, né? Tá uma delícia, estou adorando. Já anotei um monte de coisa aqui, hein? Só Vai, João. para complementar, né, em suma, o conflito de partes, no meu entendimento, sempre gira em torno de uma necessidade que não está sendo atendida. Quando o nosso objetivo, o meu objetivo, enquanto terapeuta, é identificar que necessidade é essa e, junto da pessoa, encontrar um recurso que supra essa necessidade. E esse recurso ele vai ser movimentado por meio de um comportamento, por meio de uma atitude da pessoa. Okay? Então, sempre gira em torno de uma necessidade. E como sempre é um prazer estar com vocês, eu adoro esse esquema de mesa redonda, porque nos ajuda a ter mais insights, nos ajuda a ver a nossa própria prática terapêutica de outras percepções. Então, sempre que eu participo do encontro com vocês, para compartilhar algo, na verdade eu saio maior do que eu entrei, porque essas perguntas que vocês fazem, as pontuações que vocês trazem, elas me agregam muito valor na minha vida. Quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, pode ir lá no meu Instagram, joaoclaudio.me, tá? joaoclaudio.me no Instagram, ou o meu site, joaoclaudio.me.com.br. E eu sempre estou postando bastante coisa no meu Instagram, está bem mais movimentado agora, e eu foco bastante em hipnoterapia para questões de ansiedade. E é isso, espero que eu ganhe pelo menos mais uns 5 seguidores hoje. Com certeza. Herberto? Então, bom, quem quiser saber um pouco mais de mim, pode dar uma olhada no meu site, é hbcoach.com.br. No Instagram é Herberto Bergman. E eu não tenho postado muitas coisas, mas a gente tem uma formação de coach que a gente está lançando online para começar no final de agosto. Quem tiver interesse pode mandar uma mensagem lá para o HB Coach, pode herberto@hbcoach.com.br. Na quarta-feira agora vai ter, acho que alguma explicação, vai ter uma explicação assim, às 7 horas da noite sobre como que é essa formação. Vai ter um bate-papo com o criador do coach orgânico na França, ele hoje mora no Brasil, e eu estou participando com ele dessa formação. E é sempre uma alegria muito grande poder participar aí das lives desse grupo. É um grupo muito bacana, um grupo muito aberto, muito tranquilo, e dividir uma mesa com o João é uma honra. Então, com certeza, muito, muito bom. Gratidão, muito bem. Eu tenho certeza que todos gostaram. Muito gratidão, João. Gratidão, Herberto. Vamos ver se marcamos, né? Com certeza vamos marcar uma outra rodada dessa. E eu gostaria de lembrar que nós temos na descrição do nosso vídeo e podcast o nosso contato do WhatsApp, que vocês podem continuar lá fazendo perguntas e com certeza terão as respostas. O Joalilson já disse que vai continuar lá, vai fazer umas perguntas e nós vamos ter essa resposta aí. Muito obrigada, agradeço a todos e a gente se vê na próxima resenha Prática da Mente. Até lá!